Oriauxa, Orial, Oriauxa, Orial, Oriauxa, Orial. Assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Papai eterno, somos gratos, papai. Nossa palavra é gratidão. Gratidão, papai. Gratidão por ter nos enviado. Gratidão, papai. Sabemos que passamos momentos de dificuldades nessa terra, mas agora nós estamos num período de vacas gordas. É verdade, papai. E que os irmãos entendam isso. Em nome de Yauxa. E é vacas gordas em todas as áreas. Em nome de Yauxa. Mas aquele que não plantar, não colhe. Aquele que guarda a mina no lenço, também não colhe. Aquele que não põe a mão no arado, como o exemplo de Eliseu, também não colhe. É verdade, papai. Então, fica esperando o quê? Que o alimento venha ser entregue na sua porta da sua casa, tocar a campainha e fala assim, tá aqui pronto? Não. Nós recebemos a palavra de Yau, que é espiritual, mas a palavra que nos mostra a respeito da mina, diz, todos receberam de forma igualitária uma mina, e logo cada um saiu para multiplicar, sendo que um grupo ficou com ela no bolso, porque faltou fé, porque teve medo, e medo é a falta de fé. E nós, papai, Filadélfia, temos fé. E estamos compartilhando esta fé com os de Sardes Vestes Limpas. É verdade, papai. Que eles possam aprender conosco, papai. Abençoa, papai, cada pedrinha eleita. Sim, papai. Toda pedrinha eleita que ainda estiver adornando ali o mensageiro de Sardes, possa agora ser tirado e trazido até nós, papai. Seja, papai. Para que venha ser completo o número. Sim, papai. Gratidão, papai, por tudo. Abra os olhos, papai, desses que estão cegos, porque um cego não pode conduzir outro cego, É verdade. porque ambos caem no abismo. Verdade, papai. Ó, papai, gratidão por tudo. E assim seja feito a vontade do papai Yauxa. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. Assim seja feito a vontade do papai Yauxa. Amados irmãos, alegria do papai. Yau é a nossa alegria. Yau é a nossa força. Amados, hoje nós estamos no dia 17 de abril de 2022. Eu ainda fico impressionado, né, irmãos? Eu fico impressionado porque hoje eu ainda vi lá no grupo Estudos e Lives uma irmã colocando ovinho pintado. Entendeu? Ovinho pintado. Ô, minha irmã, como que tá sem entendimento? Não entendeu nada? A gente tem que voltar ainda no quê? Nos rudimentos básicos para explicar essas coisas. Que é o quê? Que é essa tradição ali nórdica, lá da Europa, que aqueles ali que ali já estavam aguardando a manifestação do anti-Mashiach há muito tempo, tradição pagã,
Tá entendendo? Tradição pagã, irmãos. Tem nada conosco, nada conosco. E ainda vê ali irmãos fazendo isso é porque não estão estudando. Não estão acompanhando os estudos, né, irmãos? Então fica essa exortação para os irmãos aprenderem a sabedoria, né, irmãos? Aprender a prudência, aprender a inteligência. Inteligência espiritual. De conseguir ver e ver que aquilo ali é do mal, aquilo ali é do maligno. E a gente ainda falar assim de um irmão pegar e trazer lá de fora e colocar dentro do nosso meio, irmão, é de admirar. O Pai nos trouxe o entendimento, irmãos. Nós fizemos um encontro semana passada, né, irmã Júlia? Irmã Júlia trabalhou muito, ainda está com a carinha cansada, né? E o que acontece? Irmão, cadê o irmão Helder? Cadê ele? Também trabalhou muito. Gratidão, papai, né? Então, o que acontece? A irmã Angélica, ela falou assim, irmão, explica para nós por que é reunião das águias, né? Aí eu falei assim, por causa daqueles que esperam renovarão suas forças e vão subir com asas como águias, não é assim? Só que papai, ele quer revelar ainda mais profundo ainda, né, irmãos? Vamos abrir essa passagem em Lucas? 17. Hã? Lucas 17, né? Eu não sei, irmão. Onde estiver o corpo, se ajuntarão. Versículo 37. Lucas 17, 37. Vamos. Irmão Shaul, bonzinho. Lucas 17, 37. A gente já fez um estudo maravilhoso sobre essa passagem, né? Porque começa Lucas 17, 20. Quando ele começa Lucas 17, 20, ele fala, interrogado pelos fariseus, fariseu, religioso, sobre quando chegaria o reino de Al, respondeu-lhe, a vinda do reino de Al não é observável. Olha só, não é observável. Não se poderá dizer, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois eis que o reino de Al está no meio de vós. Ou seja, não é perceptível. Por quê? Porque os filhos de Al, eles vieram como homens. Irmãos, quando eu falo como homens, não é homem. É homem e mulher. Homem e mulher é homens, tá bom? Aí, ele vem como homem e mulher, homens. Quando fala homens, está falando seres humanos. Aí ele fala, não vai ser assim como vocês estão pensando, porque eles vão vir e eles vão vir com um corpo humano. Então não vai se perceber. Falar assim, esse aqui é anjo, esse aqui é filho de Adão. Não é assim, porque eles vão vir como homens. Mas vocês vão perceber, pela mensagem que eles vão trazer. Essa vai ser o diferencial, a mensagem. Aí ele continua. Versículo 22. Disse-lhe ainda os seus discípulos, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, mas não vereis. Por que não vereis? Porque eles não deram bola, não deram atenção, não deram crédito. Acharam que ele era um herege. Mas quando acontecer a ascensão, quando Filadélfia, Sardes, Veste Limpa for com este, aí eles falaram, era eles que estavam com a verdade. Aí eles desejarão de falar assim, nós queríamos ter visto de perto ele.
Aí ele continua. Versículo 26. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também ocorrerá nos dias do Filho do Homem. Aqui está falando dele mesmo? Não, por quê? Porque não tem referência nenhuma com os dias de Noé, com os dias da vinda de Papai Yaucha. Não tem nenhuma relação. Agora vocês vão entender a relação que tem no final dos tempos. Nós vamos voltar aqui. Então você marca essa passagem. Agora nós vamos lá em Zacarias 11. Zacarias 11. Esse irmão grita muito. Esse irmão grita muito, né, irmão? Vamos lá, Zacarias quanto? Tá com a página 1677. 1678. 1678. Zacarias 11. A gente gosta dessa passagem, né, irmãos? Zacarias 11. Diz assim, ó, os dois pastores, que a gente já viu os dois pastores, né? Um sela, um faz a marca para redenção e o outro para destruição, né? E eles vêm no final dos tempos. Uma é uma marca invisível, que é a marca do Espírito, e a outra é visível. É uma tatuagem, ok? Ah, João, por que você fala que é uma tatuagem? Porque a palavra diz que é uma tatuagem. Por isso que fala com a lei, fala assim, aos israelitas, vocês não vão fazer tatuagens. Marca aqui, ó, marca aqui, nós vamos ter que ir lá. Vamos lá, nós não podemos fazer tatuagem. É uma representação, irmãos. Uma representação no final dos tempos. Vamos lá, tá, hein? Levítico 22, eu acho. 19. Então que eu tenho os irmãos afiados. Levítico 19, 28. Página 188. Na Bíblia Al-Shalom. Ó, Levítico 19, quanto? Levítico 19, 28. Diz assim, olha. Diz assim, não fareis incisões no corpo por algum morto, e não fareis nenhuma tatuagem. Aqui a palavra usa tatuagem. E não fareis nenhuma tatuagem. Eu sou Ial. Bíblia Al-Shalom. Não fareis nenhuma tatuagem. Aí faz um link com onde? Com Apocalipse 13. Apocalipse 13. Que ele fala assim. Apocalipse 13. Versículo 15. Ó. Apocalipse 13, 15. Foi-lhe dado até mesmo infundir espírito à imagem da besta. Esse aqui é quem? Esse é o falso profeta. Foi-lhe dado até mesmo infundir espírito à imagem da besta, de modo que a imagem pudesse falar e fazer que morressem todos os que não adoram a imagem da besta. Faz também quem? O falso profeta. Faz também com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos,
receba uma marca, uma tatuagem, na mão direita ou na fronte. Fala marca é visível. Né? É, porque é visível e aqui o tradutor não quis pôr tatuagem. Por quê? Porque eu já falei com vocês. Lá atrás, quando ele pôs tatuagem, ele tinha que falar tatuagem aqui. Entenderam? Só que é grupos de tradução. Né? Então, quando nós vimos aqui, irmãos, aqui ele já está mostrando, é uma marca visível. Por quê? Porque Satanás gosta de aparecer. É muito fácil você ver que é uma pessoa aparecida, quer aparecer, e ele ia fazer marca invisível. Agora, aquele que é filho de Ial, que vem no final dos tempos, ele nunca gostou de aparecer. Então a marca dele também é uma marca invisível, porque ele sempre se fez invisível. Abre um sorriso, irmãzinha, que cara fechada é essa? Alegra em Ial. Entenderam, irmãos? Aquele que nunca gostou de aparecer faz uma marca invisível. E aquele que sempre foi o aparecido vai fazer uma marca totalmente visível. Vocês estão entendendo? Sim. Agora vamos voltar em Zacarias 11. Zacarias 11. Aqui fala dos dois pastores que vêm no final dos tempos. Ó, Zacarias 11, 4. Vamos prestar atenção. Presta atenção aqui, porque me atrapalha também a conversa paralela. Me atrapalha. Zacarias 11, 4. Diz assim: assim diz Ial, meu Ial, apacenta as ovelhas destinadas ao matadouro. Apacenta as ovelhas destinadas ao matadouro. Disse Ial, o meu Ial, para o mensageiro de Filadélfia. Vamos ler de novo. Assim diz Ial, meu Ial, apacenta as ovelhas destinadas ao matadouro. Por quê? Porque o mensageiro de Sardes, ele não está cuidando delas. O mensageiro de Sardes não está cuidando delas. Vamos lá, Apocalipse 3. Apocalipse 3. Apocalipse 3, versículo 2. Apocalipse 3, 2. A carta à igreja ao mensageiro de Sardes. Ele fala ao mensageiro de Sardes. Olha só. Olha o que ele fala ao mensageiro de Sardes. Torna-te vigilante. Torna-te vigilante. E consolida o resto que está para morrer. Consolida o resto que está para morrer. Consolida o resto que está para morrer. É o link com aquele apacenta as ovelhas destinado ao matadouro. Ele vai tentar. Ele vai tentar apacentar as ovelhas destinadas ao matadouro. Só que as ovelhas destinadas ao matadouro não querem ouvir a mensagem dele. Volta lá, Zacarias 11, 4. Zacarias 11, 4. Assim diz Ial, meu Ial, apacenta as ovelhas destinadas ao matadouro, aquelas cujos compradores matam sem querer, sem serem castigados. Olha aqui, ele está falando assim, ó, aquele cujos os compradores são esses pastores de denominação. Esses pastores de denominação, eles compraram essas ovelhas. E eles acham que é deles as ovelhas. Tá entendendo? Sim. E aí que é a condição do mensageiro de Sardes. O mensageiro de Sardes é tirar esses da mão destes
que faz das ovelhas o quê? Comércio, objeto de comércio. Então o mensageiro de Sardes, ele estava incumbido de tirar da mão desses compradores essas ovelhas, ensinando o nome, ensinando o princípio básico, até que viesse aquele que é referido ao mensageiro de Sardes. Olha, converte-te e observa-o. Observa-o. Observa quem? O mensageiro de Filadélfia. Observa-o. É assim que está escrito. Observa-o e converte. Se não fizer isso, eu vou vir como ladrão. Daquilo que você diz que é fermento, eu vou te provar que não é. Eu vou te pegar e de surpresa, como ladrão. Aí você fala assim, é Lutero. É Lutero? Lutero que morreu há 500 anos atrás. Vai estar falando para Lutero, observa-o aí da sepultura. Observa no final dos tempos o mensageiro de Filadélfia e converte a ele. Você que está na sepultura há 500 anos. É o link, irmãos, de Saul e Davi. Eles estavam o quê? No mesmo tempo. Eles estavam no mesmo tempo, assim também esses dois. Sendo que um perdeu a coroa, perdeu o espírito. Por isso que fala o mensageiro de Sardes. Isto diz aquele que tem os 7 espíritos de Yahvé. Lembrando que aquele que perde, depois vai ser atormentado por aqueles espíritos que estão no abismo. Quando vai ser aberto a chave e eles vão ser atormentados por 5 meses. O que significa 5 meses, irmão Natanael? 5 meses de tormento? O que é uma representação? É o 5 que nós falamos na última reunião. Exatamente. É os 5 filhos que foram lançados no abismo. Por isso que serão atormentados por 5 meses. São os 5 filhos de Yalcha que perderam a primazia de Judas 1,6, lançados no abismo, e eles vão atormentar por 5 meses, fazendo um link com os 5 filhos de Yalcha lançados no abismo. Pode, mano. Pode falar. Quando você fala consolida, né? Que a gente já aprendeu que o teólogo, ele foi induzido por Satanás. Isso. E nós consumimos esse alimento fermentado e errado até chegou a verdade. É verdade. Então quando você lê consolida com estava, você vai ver que há um erro de concordância no tempo. Porque se fosse para aquele tempo, consolidaste. Nossa. Você entendeu? Parabéns. E para hoje, né, ele está escrevendo como se fosse para o futuro. Consolida o resto que está para amanhã. Nós aprendemos que é está e não estava. Porque senão não seria consolida. Se não fosse consolida. Então há um erro de concordância do tempo. Né? Lá atrás, eu falava direto isso, né, irmãos? Só que o Espírito do Pai, né, nos trouxe a verdade nesse tempo para a gente entender o tempo. Você vê o tempo, como que fala? Consolida e depois estava. Não concordo, não há concordância. Viu? Se é consolida, é aqueles que estão ou está. É agora. É aquele que está. Entendeu? E não lá de trás, irmãos. Muito bom, muito bem colocado, irmão. Voltando a Zacarias 11. Olha só, Zacarias 11:4. Diz assim: assim diz Ial, meu Ial.
Assim diz Ial, meu Ial, apacenta as ovelhas destinadas ao matadouro. A gente já viu por quê? Porque o mensageiro de Sardes ficou marcando data, e é por isso que ele vai ser surpreendido numa data que ele não marcou, porque ele não quer observar o mensageiro que chegou para poder instruí-lo, porque é orgulhoso de coração, assim como também o rei Saul era orgulhoso, porque ele ficou sabendo que Davi já tinha sido ungido como rei em seu lugar, mas ele não largou a coroa, não aceitava que Samuel já tinha por Ial escolhido outro por Ial no lugar dele, ele não largou ali a coroa. Da mesma forma que o mensageiro falou, não, eu que sou o mensageiro de Filadélfia, né? Aí é o mensageiro que não acerta, porque ele diz em Amós, porque Ial não faz nada sem antes revelar os seus segredos aos seus servos profetas. E ele está dizendo para todo mundo ouvir, eu não sou profeta coisa nenhuma, porque se fosse, já tinha sido arrebatado. Se Ial não deixa de revelar nenhum segredo, então e ele fala, vai ser, então ele está falando por ele mesmo, na carne, e não por Ial. Entende, irmãos, isso? É difícil entender isso. Aí, isso faz um link. Depois nós vamos ver esse link, senão a gente perde. Depois eu vou te mostrar o link que faz. Eu estou lá ainda nesse grupo, porque tem umas pessoas que eu estou enviando os vídeos e tudo. E lá eles têm várias crenças ali, sabe? E eles olham, respeitam, questionam e tal, e respeitam. Então, por isso que eu estou lá ainda. Aí ontem um perguntou assim, quem foi arrebatado aí, levanta a mão. Eu vi que já fez uma chacota com o Romilson. Aí que eu entrei com aqueles 3 vídeos. Aqueles 3 vídeos, muito bem. Eles verem que já foi avisado pelo mensageiro de Filadélfia que não seria. Não seria, exatamente. Então, quando nós vimos aqui Zacarias 11:4, diz assim, assim diz Ial, meu Ial, apacenta as ovelhas destinadas ao matador, aquele cujos compradores matam sem serem castigados, quando os vendedores dizem, bendito seja Ial, eu sou rico, e cujos pastores não há poupa. Viu aqui? Aqueles que dizem, eu sou rico, faz um link com aqueles de Laodiceia, estou rico e abastado, né? Ou seja, está referindo àqueles pastores de denominação. Aí ele continua, porque não pouparei mais os habitantes da terra. Eis que eu mesmo entregarei os habitantes da terra, na mão do seu próximo e na mão do seu rei, o rei em letra minúscula. Eles destroçarão a terra, e eu não os livrarei de suas mãos. Olha só. Por quê? Porque ele sempre livrou, né, irmãos? Ele sempre livrou. Aí ele fala assim, então, versículo 7. Presta atenção, meus alunos, presta atenção. Então apacentei as ovelhas destinadas ao matadouro, que pertencia aos vendedores de ovelhas. Eu tomei para mim 2 bastões. Chamei um benevolência e o outro chamei união. E apacentei as ovelhas. Presta atenção. E apacentei as ovelhas. Eu destruí os 3 pastores em um só mês. Quais 3 pastores? Os 3 evangelhos anátemas. Foi destruído em um só mês. Nós fizemos 3 vídeos e colocamos no YouTube num só mês. E propagamos essa mensagem em todos os grupos de WhatsApp. Aí o que aconteceu? E eles se aborreceram comigo. E eu, o quê? Perdi a paciência com eles. Aí, então eu disse, não vos apacentarei mais.
apacentarei mais. Presta atenção. Disse aqueles que são destinados ao matador. Falou, eu não vou apacentar mais esses não. Porque eles não dão crédito à minha palavra. A palavra de Iau. Perdi a paciência. E eles se aborreceram. Aí ele diz, o que deve, ele fala, eu perdi a paciência com eles e eles se aborreceram comigo. Então eu disse, não vos apacentarei mais. O que deve morrer, que morra. O que deve desaparecer, que desapareça. E os restantes, que se devorem mutuamente. Tomei então o meu bastão, benevolência, e quebrei-o. Quebrei o bastão, benevolência. Quebrei o bastão, benevolência. Quebrei o bastão, benevolência. Para romper a minha aliança. Marca aí, minha aliança. Que concluíra com todos os povos. Vamos lá agora em Gênesis. Vamos lá em Gênesis, o arco da aliança. Abre para mim. O arco da aliança lá em Gênesis. Que fala do quê? Na época de Noé. Por isso que Papai Yaucha, ele está falando esses detalhes para mostrar que não era ele, o filho do homem, que viria ali no final dos tempos. Não era ele em pessoa. Gênesis quanto? Gênesis 9. Ó, tem o dilúvio. 9:12. 9:12, ó. Vamos pegar 9:8. Gênesis 9:8. Diz assim: Iau falou assim a Noé, ó, nos tempos como nos dias de Noé. Iau falou assim a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço minha aliança convosco. Olha aqui, com todos os povos. Por quê? Porque ali tem os 3 filhos de Noé. E é através dos 3 filhos que se formam todos os povos da terra. Ele está fazendo aliança com Noé e seus filhos. E representando com todos os povos da terra. Porque são através dos 3 filhos de Noé que serão formados todas as nações da terra. Está entendendo, irmãos? Então, vai lá. Ele fala. Versículo 8. Iau falou assim a Noé e seus filhos: eis que estabeleço minha aliança, marca aí aliança, convosco e com os vossos descendentes depois de vós, e com todos os seres animados que estão convosco, aves, animais, todas as feras, tudo que saiu da arca convosco, todos os animais da terra. Estabeleço minha aliança, de novo, estabeleço minha aliança convosco. Tudo que existe não será mais destruído pelas águas do dilúvio. Olha aqui. Tudo que existe não será mais destruído pelas águas do dilúvio. Não haverá mais dilúvio para devastar a terra. Põe aí, devastar. Não haverá mais dilúvio para devastar a terra. Agora volta em Zacarias 11. Zacarias 11. Zacarias 11, página 1678. 1678. Presta atenção aqui que é uma palavra maravilhosa. Zacarias 11, página 1678. Voltando lá. Em versículo 9. Então eu disse: não vos apacentarei mais. Por quê? Porque eles não querem ouvir a mensagem. O que deve morrer, que morra. O que deve desaparecer, que desapareça. E o restante se devore mutuamente. Tomei então o meu bastão. Lembra do bastão de chefe?
O bastão de chefe não deixará a casa de Ialda. Isso está em Gênesis 49. Gênesis 49. O bastão de chefe não deixará a casa de Ialda. Aí ele continua. Tomei então meu bastão benevolência e quebrei-o para romper minha aliança. Olha a aliança. Que eu concluía com todos os povos. É a aliança de não destruir mais a terra com água. Ele quebrou, ele falou assim, eu não vou fazer isso mais cumprir. Porque agora ele vai enviar Emanuel, que vai vir como uma inundação. Aonde está isso, irmãos? Isaías 8. Isaías 8, vamos lá, vamos abrir Isaías 8. Por isso papai está falando, será como nos dias de Noé, vai ser como no tempo de inundação. 1266. Isaías 8, é 18. É Isaías 8. 1266. Isaías 8, 5. Isso aqui nós estamos interpretando a Escritura, tá, irmãos? Pelo Espírito. Isaías 8, 5. Diz assim. Olha aqui, Isaías 8, 5. Presta atenção. Tornou Iau a falar-me e disse: visto que este povo rejeitou as águas de Siloé. Está mostrando lá, ó, que aquele que foi enviado, ele está ministrando, destruiu o quê? Ele destruiu ali os 3 pastores, os 3 evangelhos anátemas, ele está falando, e aí perdeu a paciência com eles, porque eles não estão ouvindo ele. Fazendo um link com esse texto. Porque vocês rejeitaram as águas de Siloé, que flui mansamente, a água de Siloé, que flui mansamente, porque eu enviei ele, e vocês não estão ouvindo a minha voz. E para vocês que não estão ouvindo a minha voz, continuando, Isaías 8:5. Tornou Iau a falar-me e disse: visto que esse povo rejeitou as águas de Siloé, que correm mansamente, apavorados diante de Razon e do filho de Romelias, é uma representação diante do falso profeta e do anti-Machia, que eles já viram que estão sobre a terra, estão apavorados, porque é só isso que eles prestam atenção no anti-Machia, no falso profeta, e não prestam atenção na água de Siloé. Aí ele fala, o mestre trará contra eles as águas impetuosas e abundantes do rio, a saber, o rei da Síria com todo o seu poderio. Ele encherá todos os leitos do rio, tá? Leitos, e transbordará, inundação, e transbordará todas as suas ribanceiras. Ele se espalhará, quer dizer, inundará por Ialda, com a sua passagem, inundará, aqui ó, marca a palavra inundação, inundará, com sua passagem, inundará, tá aqui ó, inundação, inundará tudo, e chegará até o pescoço, e as suas asas abertas, faz um link com aquela passagem que nós já lemos, virá o quê? Virá o destruidor na asa da abominação. Tremendo. Viu? Na asa da abominação, que é com suas asas abertas, porque ele está carregando o destruidor, a morte. Aí ele fala, e cobrirão toda a largura da terra, fazendo um link com a inundação que cobre a terra. Por quê? Porque em Gênesis fala que ali a água inundou e cobriu toda a terra. Vamos pegar essa passagem, que a água cobriu toda a terra, lá em Gênesis. Por isso que papai Alcha estava falando que é como nos dias de Noé.
Porque vai acontecer uma inundação, não como aconteceu, mas no sentido figurado. No sentido figurado. Gênesis 7, 17. Gênesis 7. Gênesis 7, 17. A inundação, olha só. Gênesis 7, 17. Gênesis 7, 17. Durante 40 dias houve o dilúvio sobre a terra. Cresceram as águas e ergueram a arca, que ficou elevada acima da terra. Acima da terra. As águas subiram e cresceram muito sobre a terra, e a arca flutuava sobre as águas. As águas subiram cada vez mais sobre a terra, e as mais altas montanhas que estão sobre todo o céu foram cobertas. As águas subiram 15 côvados mais alto, cobrindo as montanhas. Pareceu que toda a carne que se move sobre a terra, morreu toda a carne que se move sobre a terra, tudo que fervilha sobre a terra e todos os homens. Morreu tudo o que tinha um sopro de vida nas narinas, isto é, tudo que estava em terra firme. Assim desapareceram os seres que estavam na superfície da terra, desde o homem até os animais. Aí chega no versículo 24, a enchente, versículo 24, a enchente sobre a terra durou 150 dias. Veja bem, você vê que tem um tempo também determinado para o anti-Mashiach agir. Quanto? 42 meses. 42 meses. Isso está onde? Em Apocalipse 13. Vamos lá, Apocalipse 13. Apocalipse 13. Apocalipse 13, versículo 4. Versículo 4. Apocalipse 13, 4. Apocalipse 13. E adorou o dragão por ter entregue a autoridade à besta. E adorou a besta, dizendo: quem é comparável à besta? E quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dado uma boca para proferir palavras insolentes e blasfêmias. E também poder, grifa aí, e também poder para agir durante 42 meses. 42 meses é 7 anos, irmãos? Não. Foi dado um período de 42 meses, irmãos. Entendeu? 42 meses. Fazem a falsa tradução daquela palavra. Ele fará um pacto com muitos por 7 anos. E no meio ele vai quebrar. Mas não está falando do anti-Mashiach. A gente já estudou que está falando do administrador infiel, do dragão. Por que ele quebra o pacto? Porque ele é lançado na terra. Aí ele já não pode responder mais orações. Ele quebrou o pacto. Mas não era o anti-Mashiach que estava fazendo pacto. Ali era o quem? O dragão. E ele na metade, nos 3 anos e meio, que é o período que Filadélfia ascende, ele lança o dragão por terra. Aí ele quebra o pacto com as nações. Por quê? Porque agora ele não pode mais responder orações. Entenderam, irmãos? Então, aqui, tá mostrando que o anti-Mashiach tem tempo para agir por 42 meses, que é 3 anos e meio. Que é qual? Os 3 anos e meio finais. Por quê? Porque nos primeiros 3 anos e meio, o dragão está respondendo. Mas o anti-Mashiach não está fazendo nada. Por quê? Porque aquele que o retém está na terra. No metade, aí esses na metade, 3 anos e meio, sobem e derruba o dragão. Aí foi liberado o selo para que o anti-Mashiach possa agir. Aí ele age 3 anos e meio, 42 meses, sendo que os primeiros 42 meses, quem agiu foi o dragão, agindo como administrador, ainda quando ele podia. Entenderam, irmãos? Então, isso aqui
como eu falei com vocês, é para você entender os segredos profundos da palavra no final dos tempos. E à medida que vai crescendo, o Pai vai dando mais entendimento, ok? Volta lá no Zacarias 11. Olha aqui, Zacarias 11. Zacarias 11 e Lucas 11. Olha aí, irmã. Zacarias 11. Olha só. Versículo 9. Então eu disse, não vou apacentar mais. E Al tinha falado para ele apacentar. Como eles não deram ouvido, Ial falou, não apacenta mais não. Deixa que cada um sofra as consequências, fazendo um link com Isaías 8, porque eles rejeitaram a água de Siloé, ok? Vai mandar inundação. Ele quebrou o quê? O bastão benevolência, que era a aliança que ele tinha feito com todos os povos, representação dos filhos de Noé ali, que deles que vieram todos os povos da terra. Aí ele continua, irmãos, olha só, ele continua dizendo, 10, versículo 10, Zacarias 11, 10, tomei então o meu bastão benevolência, quebrei para romper minha aliança que ia concluir com todos os povos, e ela foi rompida naquele dia, e os vendedores de ovelha que me observaram reconheceram que essa era uma palavra, era uma palavra de Ial, viu agora? Pois que eles viram que ele foi embora, e aquilo que ele tinha falado era uma palavra de Ial. Porque só vão acordar quando a gente se for. E aí eles viram que era uma palavra de Ial. Só que eles tinham rejeitado. Aí ele continua, versículo 12. Eu lhes disse, se isto é bom aos vossos olhos, dai-me o meu salário. Se não, deixai. E eles pesaram o meu salário, 30 ciclos de prata. E eu já peguei isso para vocês, é um resgate de uma mulher. É o resgate de uma mulher. Está lá no livro da lei. É o resgate de uma mulher. Isso aqui, o Evangelho Anátema de Mateus pegou essa passagem e colocou lá que Yalcha foi comprado com o preço que compra uma mulher. Ah, irmãozinho, não sabe nada. Mostrando que aquele evangelho é uma montagem da mulher, assim como Matias. Matias significa matitial, foi escolhido pela sorte, pela mulher. E você pega em Atos dos Apóstolos, eles fizeram um concílio para escolher o substituto de Judas, antes do Espírito ser derramado sobre eles, pela carne. Depois o Espírito foi derramado em Pentecostes, ou seja, fizeram totalmente na carne. Aí, olha só, versículo 13. Ial me disse, lança-o ao fundidor, esse preço esplêndido com que fui avaliado por eles. Tomei os 30 ciclos de prata e os lancei na casa de Ial. Onde que é a casa de Ial? Lancei eles lá. O templo. Lancei eles no templo, irmãos. Por quê? Porque essa é a promessa. Vai ser o quê? Coluna no templo. E eu lancei estes, que é o preço de uma mulher, quer dizer, a igreja, que foi tomado. E foi me pago o salário. Por que me foi pago o salário, irmã Diene? Não é o dízimo, mas assim, ali ele está querendo dizer, não pensa em dízimo. Que salário é esse? Ô minha irmã, você está tão voadinha ultimamente. Presta atenção. Quando nós vimos Jacó e Israel,
ele trabalhou para conquistar o quê? A esposa. E aqui está mostrando, é o salário do trabalho dele nesta terra. É o quê? Para comprar a esposa. E agora que ele comprou a esposa, ele coloca ela onde? Na casa de Ial. O meu salário trabalhou tanto desde o início, trabalhando nas eras da igreja, para chegar no final dos tempos e ter o quê? O seu pagamento, a sua esposa, o preço da mulher, os 30 ciclos, o resgate da mulher. Hã? Jacó trabalhou. E a mulher? Eu falei o quê? Eu falei diferente? Não. É exatamente. Ele trabalhou arduamente para conquistar. E ele falou assim: não precisa pagar salário para mim, não. Me dê a mulher. Entendeu? Viu aqui, irmãos? As conexões. É muito profundo. Viu? É essas conexões, irmãos. Continua. Olha lá, tomei os 30 ciclos de prata e os lancei na casa de Ial. Viu? Vamos pegar isso aqui, irmão, só para você ver o link dos 30 ciclos de prata, é o preço do resgate de uma mulher, para ver que não tem nada a ver com 30 moedas de prata que papai Alcha foi citado lá em Mateus. Por quê? Porque não tem essa referência nenhuma. Ele foi traído por moedas de prata, mas não fala quantidade. Não fala quantidade. Porque não é 30, porque esse texto não está relacionado com papai Alcha. Esse texto está relacionado com o final dos tempos. Os 2 pastores no final dos tempos. Mas o evangelho anátema de Mateus queria colocar a confusão no meio da igreja, referindo que os 2 pastores eram papai quando veio, né, com o antimachia que vem no final. Eles vêm juntos no final, por quê? É a representação da barriga com 2 crianças, os filhos de Tamar, brigando a primogenitura de um com o outro. Os filhos de Tamar, que nós já fizemos o estudo, mostrando que eles são os 2 pastores no final dos tempos. Ok, irmãos? Quem achou aí? Essa internet é Êxodo 21, não? Êxodo 21. Vamos ver. Quem vai achar? Porque a minha internet não pega direito. Hã? Êxodo 21, vamos lá. Êxodo 21. Êxodo 21. Olha lá, Êxodo 21 quanto? 32. Presta atenção. Êxodo 21, 32. Diz assim, ó. Êxodo 21, 32. Se o boi ferir, se o boi ferir um escravo ou uma serva, dá-se 30 ciclos de prata. Então vamos lá. Versículo 32. Se o boi ferir, não é essa passagem não. Levítico 27. Levítico 27, 3. Aqui, esse aqui, ó, é outra situação também. Depois nós vamos trazer. Levítico 27, 27, 3, irmãos. Levítico 27, 3. Olha aqui. Vamos começar aqui, ó. Vamos começar pelo versículo 1. Ial falou a Macha e disse: fala aos israelitas e diz-lhes: se alguém quiser cumprir um voto a Ial relativo ao valor de uma pessoa, um homem entre 20 e 60 anos será avaliado em 50 ciclos de prata. Se quisesse colocar, você falaria isso aqui para Ialcha. Ialcha seria avaliado em quanto, irmão?
50. E Alcha seria traído então por 50. Em Lucas não fala, mas aqui fala. Ele seria traído por quanto? 50 ciclos de prata. Agora, por quê? Porque está falando a idade, ó, relativo à idade de um homem entre 20 e 60 anos. Ele seria avaliado por quanto? 50 ciclos de prata. Para mostrar que o evangelho anátema de Mateus é anátema. É aqueles 3 pastores que induzem ao erro. Ô, irmão, você vê que interessante que o evangelho é tão amaldiçoado que ele colocou um valor inferior, desvalorizando o valor de Alcha. Porque 20, o valor ao invés de 50, 30, né? De 50, eles colocaram 30. Exatamente. Olha só. Ele coloca 30 como se fosse uma mulher. Mulher montada em cima da besta. É isso que eu falo. Como uma mulher. Agora, ali a gente tem que lembrar aqui, ó, que a mulher é a igreja, né? A mulher é a igreja. E ali é simplesmente uma prostituta, referindo como um prostituto, entendeu? Aí, olha só, ele fala, um homem entre 20 e 60 anos será avaliado em 50 ciclos de prata. E se for uma mulher, a avaliação será de 30 ciclos, viu aí? Se for uma mulher, será de 30 ciclos. Ou seja, eu pedi o meu salário, me dá meu salário. Aí, eles deram o salário para ele, 30 ciclos de prata. Está falando que deu a mulher, a esposa, que ele tanto trabalhou. Por ela. Isso. Agora, o que ele faz com as 30 moedas de prata? Lança ele aonde? No templo. Lança eles lá em cima, no templo celestial. Entendeu? Lá no templo celestial. Faz um link, irmão, com Malaquias 3. Ele virá para fundir, purificar a prata. Isso. Virá para purificar a prata. Virá. Já entrega a prata purificada, né? Por quê? Porque não pode a prata de Sardes, né? A prata de Sardes não tem que ser purificada, não pode ter os 3 pastores anátemas, não pode estar toda essa mentirada que acreditou, viu? Viu que está falando? Está destinada a quem? Ele está falando aos de Sardes. Eu ministrei para os de Sardes, aqueles, mas viei só um grupo para mim, foi-me dado só um grupo. Sardes, vestes limpas. Faz um link com Apocalipse 3. Vamos lá em Apocalipse 3. Apocalipse 3. Fala para ir ao fundir, né? Fundir o espírito mesmo. Purificar e fazer de novo, né? Ó, Apocalipse 3, versículo 4. Apocalipse 3, 4. Em Sardes, contudo, há algumas pessoas que não sujaram as vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. É o link com a prata, né? A prata. Por quê? Porque ele estava ministrando para aqueles que estão destinados a morrer, mas dele conseguiu salvar alguns ali no meio, que são essa prata. Me dá o meu salário aí. Por quê? Porque eu gastei tempo, esforcei, foi me dado a mulher. 30 moedas de prata, que é o preço de um resgate de uma mulher. Viu? Faz um link com esses que andarão com ele. Já estão andando. Entendeu? E faz um link com o quê? Quem andou com Ial? Enoque. Enoque andou com Ial e foi arrebatado. Por isso que está usando o código. Andarão comigo. Quer dizer, vão ser arrebatados também. Por isso fala, eles andarão comigo, vestidos de branco. Andou com Ial e com isso foi
Arrebatado, viu? Andou já aqui, ó. Aqui, ó. Andou aqui embaixo. Andou aqui embaixo. Esses sardes vestes brancas andou aqui embaixo. E por isso que serão arrebatados. Ok? Vocês estão entendendo? Sim. Vamos voltar lá em Zacarias 11. Zacarias 11. Zacarias 11. Versículo 13. E Yahweh me disse: lança-o ao fundidor. Lançou. Esse preço esplêndido que fui avaliado por eles. O preço de uma mulher. Tomei, ou seja, tomei ela para mim. Tomei os 30 ciclos de prata e os lancei na casa de Yahweh, para o fundidor. Quebrei então o meu segundo bastão, união, para romper a fraternidade entre Ialda e Israel. O que é essa parte aqui? Quebrou a fraternidade. O que é isso, irmãos? Vai estar mais unido, vai ter subido. Isso, quebrou. Subiu e o outro ficou. Desuniu. Quebrou o bastão, benevolência. Dividiu. Primeiro quebrou benevolência e agora quebrou a fraternidade. Fraternidade, lembra? Ou seja, a condição de irmãos. Quebrou o bastão, fraternidade. Quebrou o bastão, união, para romper a fraternidade, viu? Quebrou, por quê? Porque uns subiram e os outros permaneceram aqui. Ele está falando assim, dentre esses de Sardes, eu quebrei a união deles com os demais, rompendo uns dos outros, separando uns dos outros. Não foi assim que aconteceu quando Elias foi separado de Eliseu? Rompeu ali a união. Rompeu a união, exatamente como a irmã Adriana falou, no arrebatamento ascensão. Entendeu? Sim. Viu que a gente gastou um bom tempo, né, irmãos? Já nessa palavra. Nossa. Tudo isso para introduzir o quê? Vamos voltar para a palavra de Lucas. 17. Lucas 17. 17. Lucas 17. Dá o meu salário. Me dá meu salário. Me dá meu salário. É o link com o quê? Com ele falando com Labão. Labão, me dá meu salário. Me dá aí minha esposa. Entendeu? Vamos lá. Lucas 17, 26. Lucas 17, 26. Como aconteceu nos dias de Noé, tempo de inundação. Agora vocês entenderam por que ele fala. Por que aconteceu? Como nos dias de Noé. É um tempo de inundação. Como aconteceu nos dias de Noé. Você está entendendo, irmão? Está conseguindo pegar? Tá? Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio. Então veio o dilúvio. Quem? Aí se manifesta o antimachia, que os fez perecer a todos, fazendo um link que vem carregando a morte. Vem fazer morte na terra. Do mesmo modo que aconteceu nos dias de Ló. Quando? Nós vamos subir para libertar Ló, o cativo.
Subimos para poder libertar o cativo, os nossos parentes lá em cima, irmãos. Viu? Papai falando tudinho. Papai falando tudinho e não se entendia nada. Nunca se entendeu nada. Aí ele fala, do mesmo versículo 28, do mesmo modo que aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, e ao fez chover fogo e enxofre, eliminando a todos, será desse modo o dia em que o Filho do Homem for revelado. O Filho do Homem vai ser revelado, irmãos. O Filho do Homem ainda não foi revelado. Por quê? Porque os seus irmãos não reconheceram José quando estava no Egito. Não reconheceram. Viram ele, mas não o reconheceram. No Egito, aqui na terra. Naquele dia, quem estiver no terraço, ó, falando lá de cima, e tiver utensílios em casa, não desça para pegá-los. Igualmente, quem estiver no campo, não volte atrás. Todo isso aqui é a referência de quê? A referência que foi a ordem. Falou assim, ó, para as duas testemunhas, corre e vai para os montes e permanece lá. Não volte. Permaneça lá. Aí ele fala, quem procurar ganhar a vida, vai perdê-la, e quem a perder, vai conservá-la, fazendo um link com aqueles que estão para morrer. Viu? Aí ele continua, digo-vos, porque quem não receber a marca, quem receber a marca vai ser poupado da morte, e quem não receber a marca vai ser morto. Por isso que ele está falando isso aqui, ó. Digo-vos, aí ele fala assim, quem procurar ganhar a vida, perder lá. Quem marcar com a marca do antimachia, vai perder. Vai ganhar a vida humana por mais algum período, mas vai perder para sempre. E quem perder porque não vai pôr a marca, vai ganhar. Entendeu? É isso que ele está dizendo. Digo-vos, naquela noite, 2 estarão num leito, um será tomado, outro deixado, 2 mulheres estarão moendo, uma será tomada e outra deixada. 2 mulheres estarão moendo juntas. Quais são as 2 mulheres? Sardes vestes limpas e sardes vestes sujas. Uma será tomada e a outra será deixada. Aí, vamos lá. Tomando a palavra, perguntaram a Yaush, onde, mestre? Onde vai aparecer o Filho do Homem? Onde? Lá em cima, o fariseu perguntou, quando? Aqui os discípulos perguntaram, onde? Onde vai ser isso? Onde? Aí que entra. Aí ele fala. E Yaush lhe respondeu, onde estiver o corpo, aí também se reunirão as águias. Aqui foi uma tentativa da mulher perverter. Se você pegar na Bíblia Almeida, se você pegar na King James, eu acho que também, King James também eu acho que fala águias. Quem fala abutres? Na King James? Tem a outra King James, ela fala águias. Não, eu acho que Almeida Revista e Corrigida. Almeida fala águias. Todas as Almeidas falam águias. Todas. Entendeu, irmãos? Todas. Isso aqui também foi uma tentativa do teólogo. Pensando ali, tá um corpo ali, ó. Aí vem o abutre. É porque tem uns que falam até cadáveres. Então. Porque tá falando cadáveres mesmo, na King James. Na King James. Então essa é a tradução errada. A tradução é onde está o corpo do Machia. Ali se ajuntarão as águias. Isso aqui, irmãos, olha só. Aqui, ó. Águias. A Almeida corrigida, aqui, ó. Ó, todas as Almeidas, aqui, ó. Almeida Revista e Corrigida.
se ajuntarão as águias. Almeida Revista Atualizada, se ajuntarão. Aqui Almeida Atualizada já fala abutre. Agora, nova versão, vamos ver aqui, ó. Você só tem 3 ou tem mais? Tem mais. Me dá mais aí. Essa Almeida Revista Corrigida é uma mais antiga. Qual? Almeida Revista Corrigida. E a Almeida Corrigida Fiel? O Beethoven aqui, se está se tratando de reino, como vai falar de abutre de novo? Ó, Almeida, exatamente. Almeida Corrigida Fiel. Fala aqui, ó. Versículo 37. Diz assim, ó. Respondendo, disseram, onde, mestre? E ele lhes disse, onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Isso aqui, irmãos, é a tentativa de Satanás de esconder. Está falando de reino. Entendeu? Está tentando esconder. Por quê? Porque essa é a mentira de Satanás. Elias não foi alimentado por abutre. Elias foi alimentado pelas águias. Ele foi alimentada por águias. É a representação de querubins. É a representação de querubins. Cadê o do irmão? Pega aqui, irmão. A Bíblia Católica é mais ousada, ela fala no buco. Então, irmãos, presta atenção. Eu tenho que trazer esse entendimento para vocês. Quando está falando ali, aonde estiver o corpo vai se ajuntar as águias, agora é a cereja do bolo. A cereja do bolo, porque Satanás quis esconder isso aqui. Nós já falamos, papai pelo Espírito, ele já nos mostrou o quê? Que o exército, ele tem os seus aliados. Os seus aliados. E os seus aliados, papai já mostrou que é cavalos e carros. Porque o trono de Daniel 7, ele tem roda. Ele tem roda. Papai, ele foi arrebatado à luz inacessível por aquele que é trono. Por isso que eu já falei para os irmãos, presta atenção. O trono branco, que é a representação do cavalo branco, que desce para tomar posse da terra junto com o cavaleiro, ele tem acesso à luz inacessível. Ele tem acesso. Por isso que fala, a luz inacessível, que homem nenhum viu, nem pode ver, mas o querubim pode. E é por isso que fala o trono branco, onde fugiu o quê? A terra e o céu fugiram da sua presença. E o trono branco está lá. Por quê? Porque isso, irmãos, é um segredo. Isso é um segredo, porque o querubim, ele se apresentava. E quando ele fala, eu sou Gabriel, eu me apresento diante de Al. Agora tem um segredo por isso, irmãos. Porque os filhos de Alcha não têm asas. Presta atenção, os filhos de Alcha não têm asas. Porque Ialcha não tinha asa. Os filhos de Alcha não têm asa. E é a representação de carro e cavalo nesta terra. Carro e cavalo. Quando nós vemos Elias, Elias foi arrebatado por uma carruagem de fogo. Essa é a representação do trono. Quando fala carruagem, fala de trono, falando de principado.
Quando fala de cavalo, ele faz uma referência a querubim comum. Vocês estão entendendo? Quando fala carruagem, é uma representação de principado e hierarquia celestial. Está entendendo? Então, onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias, que vai ser esses querubins que vai nos arrebatar. Por isso que na volta eles estão montados em cavalos brancos. Por isso papai estava falando em código aqui, Satanás querendo mudar, chamando querubim de abutre. Agora vocês vão entender Isaías 22. Vamos lá, Isaías 22. Isaías 22. Ó, Isaías 22, irmãos. Isaías 22. Olha aqui. Versículo... Não, vamos pegar aqui um pouquinho antes. Versículo 17. Isaías 22, 17. Olha aqui, irmãos. Isaías 22, 17. Presta atenção. Mazial é contra Sóbina, representação de Lúcifer. Contra Sóbina, representação do administrador infiel. Mazial te lançará para longe, ó homem. Sim, ele te apanhará. E te fará rolar como uma bola em terreno espaçoso. Ali perecerá, juntamente com teus carros suntuosos, juntamente com teus querubins suntuosos. Juntamente com os teus querubins suntuosos. Aí eu falo assim, por que eu gosto tanto de carro, hein? Eu gosto tanto de carro, irmãos. E tem irmão que gosta tanto de motoca. Irmãos, presta atenção, por isso que a palavra toda codificada. O pai foi indo devagarzinho, mostrando do trono. Depois mostra o trono de Daniel 7 com rodas. Depois mostra o cavalo branco, depois mostra o juízo do trono branco, depois mostra Elias subindo numa carruagem de fogo, que é querubim. Abriu os olhos do moço de Geazi para ele ver. Elias foi alimentado, foi por abutre? Não, foi por querubim. Águias, irmão. Por isso, aonde estiver o corpo do Machia, se ajuntarão as águias. E isso o papai veio trazer para nós, irmãos. Por quê? Porque eu já tinha falado que ele também, Gabriel, veio com o exército. Foi. É o que? Os nossos aliados. Aí ele entra na condição da ascensão. Por quê? Porque nós precisamos deles para ascender, senão não sobe. Entendeu? Por isso que precisa da carruagem. Vocês estão entendendo? Precisa da carruagem. Por isso que fala, subirão com asas como águias, como Elias. Agora você vai entender Apocalipse 12. Vamos lá, Apocalipse 12. Apocalipse 12. É muito profundo. Apocalipse 12. Olha só, irmãos. Como que o mensageiro de Sardes, achando que ele alcançou o pleno conhecimento da verdade, irmãos, não sabe nada. Nada. Porque Iau falou, olha, mensageiro de Sardes, olha para o de Filadélfia, observa-o e converte na tua palavra. Apocalipse 12. Versículo, olha aqui.
Apocalipse 12, versículo 13. Esse aqui já falei com vocês, é o antimachia. Ele quer casar. E ele faz o quê? Ele protege a noiva dele da presença do dragão. E aqui fala em código. Olha só o código. Ao ver que for expulso para a terra, o dragão pôs-se a perseguir a mulher, que dera à luz o filho varão. Ela, porém, recebeu as duas asas da grande águia para voar ao deserto. Aqui é o querubim conduzindo ela, mostrando que ele é a representação da águia. Uma grande águia. Por que uma grande águia? Faz um link com um príncipe. Porque quando está falando de Micael, fala o grande príncipe. Quando está falando no meio das águias, um querubim, príncipe, um principado, fala a mesma palavra, uma grande águia. Como falava um grande príncipe, fala a grande águia, entendeu? Porque é um principado. Agora nós vamos lá em Ezequiel 17. Vamos lá em Ezequiel 17. Olha só, Ezequiel 17. Aqui, Ezequiel 17 fala a alegoria da águia. Tá vendo? Alegoria da águia. Aqui ele fala de duas águias. Ele fala do antimachia e ele fala do Gabriel. 1501. Vamos pegar especificamente. Calma. Vamos lá. Calma aí, irmãos. Vamos pegar aquela passagem que fala assim: agora pegou a semente de cedro 23. E vai levar para o alto da montanha. 22, a partir do 20, vamos pegar aqui, ó. 22. Olha aqui, irmãos, Ezequiel 17, 22. Presta atenção. Assim diz o mestre Ial: tomarei do cimo do cedro, da extremidade dos seus ramos, um broto. Ó, vou pegar um broto e plantá-lo-ei eu mesmo sobre o monte alto e elevado. Vou plantar lá em cima. Plantá-lo-ei sobre o alto monte de Israel. Ele deitará ramos e produzirá frutos, tornando-se cedro magnífico, de modo que sua sombra habitará, na sua sombra habitará toda sorte de pássaros ou aves. Ele faz um link com o quê? Papai Alcha conta da mostarda. Ela vai crescer e vai servir o quê? Para habitação de aves. Ok? Vamos lá. Diz assim, ó. Vamos lá. A sombra de seus ramos habitará toda sorte de aves. E saberão todas as árvores do campo que eu, Ial, é que abaixo a árvore alta e exalta a árvore baixa. Porque eram dois administradores. Um administrador grande e um administrador pequeno. E ele muda, no final dos tempos, a posição, jogando esse administrador que era grande por terra e exaltando o pequeno. E ele fala, sim, eu, Ial, o disse e eu faço. Esse aqui, ó, vamos pegar do momento que ele pega o broto, e a águia conduz ela. Vamos achar essa passagem. Aqui, ó. Vamos achar essa passagem.
É o momento que a águia vai pegar o broto e vai elevar lá em cima. Porque você vai ver, ó, vamos lá. Aqui, ó, versículo 7. Versículo 7. Versículo 10, né? O meu 8 aqui falando. Essa já é a segunda área, que é a primeira parte, fala da primeira, entendeu? Ela havia sido plantada num terreno bom, junto a muitas árvores, onde produziria ramos, daria frutos, tornaria uma videira viçosa. E aí produziu? 17:8. Vou pegar. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar só aqui, ó. Só para vocês entenderem uma coisa. Vamos pegar aqui, ó. Ezequiel 17:3. Ezequiel 17:3. Só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Eis o que deveis dizer-lhes. Assim fala o mestrial. A grande águia de grandes asas, de larga envergadura, coberta de rica plumagem, veio ao Líbano e apanhou o cimo de um cedro, o cimo de um cedro. O que é cimo? Broto. Colhendo o mais alto de seus ramos, trouxe-o para a terra dos mercadores, ó, desceu com ele, viu aqui? Ele pegou esse grande águia aqui, pegou esse e desceu à terra dos negociantes, a terra onde o depôs em uma cidade de negociantes, quer dizer, a Babilônia. Em seguida apanhou uma dentre as sementes da terra e o plantou em terra preparada, junto à corrente de águas abundantes, plantando como um salgueiro. Ela brotou e transformou-se em uma videira luxuriante, embora de estatura modesta, e com a sua copa voltada para a águia, enquanto as suas raízes estavam debaixo dela. Tornou-se assim uma vinha, produziu sarmentos, quer dizer, brotos, e lançou renovos. Ao lado desta existia outra grande águia. Viu? Ao lado desta grande águia havia outra grande águia. Qual é a outra grande águia que está junto desta grande águia? Irmã, só porque está fazendo careta. A irmã Débora. Ô, minha irmã, usa essa cabecinha sua que é tão abençoada. O antimachia está na terra. E do lado de Gabriel. Gabriel está na terra e também do lado desta águia está também outra grande águia. Emanuel. E ele está fazendo aqui, olha. Ele pegou e trouxe essa semente e plantou na terra de negociantes. Na terra. E depois ele pega da terra e vai levar por o cume do monte. Olha só, e ele fala, continuando, ó, ao lado desta águia existia outra grande águia, também de grandes asas e de plumagem abundante, que é o link daquele que fica na terra e pega a mulher e conduz para o deserto. As duas águias, só que uma sobe para o alto monte e a outra conduz a mulher para o deserto. Fugindo do dragão. Para ela fugir do dragão, viu? Olha só, ele fala, continuando, ao lado desta existia uma outra grande águia, também de grandes asas e plumagem abundante. Prontamente a videira estendeu para ela as raízes, voltou para ela a copa, desde o canteiro em que estava plantada, a fim de que esta a regasse. Estava plantada em campo fértil. Estava.
Eu falei estava, não? Você falou então, eu estou falando assim, estava. Estava plantada em campo fértil, junto a águas abundantes, para formar ramos e produzir frutos, tornando-se uma videira magnífica. Disse-lhe que assim fala o mestrial, acaso ela vingará? Quer dizer, vai prosperar? Vai prosperar? Vai dar fruto? Prosperará? Aí ele fala, acaso a águia não arrancará as suas raízes? Não estragará os seus frutos? Fazendo secar todos os seus brotos novos? De modo que não haja necessidade de braço forte e de muita gente para arrancá-la pelas raízes? Ei-la que está plantada, vingará? Acaso não murchará ao sopro do vento oriental, no mesmo canteiro em que brotou? Então a palavra de Yahweh me foi dirigida nesse tempo. Assim falarás à casa de rebeldes. Ele falará à casa de rebeldes. E os rebeldes não querem ouvir a sua voz, lembra? Por acaso não sabeis o que significa essas coisas? Dize mais. Como sabeis, o rei de Babilônia veio a Yal-Shalam, tomou o seu rei e seus príncipes, conduzindo-os para a Babilônia. Dentre os descendentes da casa real, tomou um e fez aliança com ele, viu? Obrigando a prestar juramento e levando consigo os grandes da terra, a fim de que o seu reino permanecesse submisso, incapaz de rebelar-se, e por isso disposto a cumprir a aliança, observando-o com fidelidade. Mas este príncipe acabou por rebelar-se contra ele. Viu? O link de que? Não, aqui embaixo. A lua que estava debaixo dos pés da mulher, rebelou. Primeiro ele pegou e desceu. Desceu, colocou para baixo. Ele se rebelou e se levantou. Esse príncipe acabou por rebelar-se contra ele, enviando mensageiros ao Egito, a fim de que lhes fornecesse cavalos e gente em grande número. Por acaso terá êxito? Por acaso escapará aquele que fez tais coisas? Escapará, apesar de violar a aliança? Por minha vida, certamente ele morrerá na terra do rei que lhe deu o trono. Assim, certamente ele morrerá na terra do rei que lhe deu o trono, cujo juramento desprezou e cuja aliança violou. Isto é, morrerá na Babilônia. Quanto ao faraó, mesmo com seu grande exército, com suas tropas imensas, não conseguirá salvá-lo pela guerra, embora levasse trincheiras e construa fortalezas para a destruição de tantas vidas humanas. Sim, ele desprezou o juramento e violou a aliança. Depois de assumir um compromisso, fez tudo isso. E ele não escapará. Portanto, assim diz Yahweh, por minha vida, o afirmo, certamente farei cair sobre sua cabeça meu juramento que desprezou a minha aliança. Aquele primeiro, que violou, estenderei sobre ele a minha rede e ele será apanhado nas minhas malhas, conduzido por mim à Babilônia, onde o submeterei a julgamento em virtude da sua infidelidade para comigo. Aquele primeiro. Quanto à elite de suas tropas, cairá toda a espada, e seus sobreviventes serão espalhados por todos os ventos. Então saberei que eu, Yahweh, é que falei. Assim diz Yahweh. Tomarei do cimo do cedro, da extremidade dos seus ramos, um broto, e plantá-lo-ei eu mesmo sobre o monte alto e elevado. Agora é Micael. Plantá-lo-ei sobre o monte alto de Israel. Ele deitará ramos e produzirá frutos, tornando o cedro magnífico. Aqui ele estava falando. O primeiro, veja bem, apesar de estar plantado junto a águas em abundância, ele produziu espinheiro. E ele disse em seu coração, ainda que eu rebele contra aquele que eu fiz aliança, o mal não vai me alcançar. Por quê? Porque eu faço aliança com o rei do Egito. Aqui ele está falando do anti-Machia, fazendo aliança com
o rei do Egito. Ele me salvará. Ainda que ele me envie uma tropa com cavalos e um grande exército, ele cairá. Nossa. Mesmo que aquele que deu todo o poder para ele envie, que é o rei do Egito, envie um grande exército, ele não me salvará. Viu? Fazendo o link com o Antimachia, que faz o pacto confiando em carros e cavalos. Vamos lá? Onde? Salmos 100 e... Salmo quanto, irmãos? Uns confia em carros e cavalos. Salmo 20, de 6 a 8. Salmo 20? Salmo 20. Vamos lá. É, isso mesmo. Olha aqui, irmãos, presta atenção. Salmo 20, versículo 2. Vamos começar aqui, ó. Que Yahweh te responda no dia da angústia. Que o nome de Yahweh, de Israel, te proteja. Que do santuário ele te envie um socorro e te sustente desde Sião. Que recorde tuas ofertas todas e aprecie o teu holocausto. Viu? O teu holocausto. O holocausto que ele fez lá em cima. Que te dê o que teu coração deseja e realiza todos os seus projetos. Então, gritaremos de alegria em tua vitória. Ergueremos bandeira em nome do nosso Yahweh. Que Yahweh realize teus pedidos todos, porque condição de sumo sacerdote. Agora eu sei que Yahweh dá a salvação ao seu Machia. Ele responde o seu santuário celeste com as proezas da sua direita salvadora. Uns confiam em carros e outro em cavalos. Aí entra Ezequiel 17, o anti-Machia confiando na força do rei do Egito. Viu? Ele confiando na força do rei do Egito, porque o rei do Egito disse: eu te darei carros e cavaleiros e um grande exército. Aí fala a palavra em Ezequiel: ainda que ele dê tudo isso a vocês, você não escapará das minhas mãos. Por isso que diz versículo 8: uns confiam em carros. Tá bom, irmão. Já estamos terminando. Por isso que em versículo, Salmo 20, versículo 8 diz: uns confiam em carros e outros em cavalos. Ele está falando assim: uns confiam em principados e outros em exército de querubins. Exército de querubins. Porém, olha só, nós, porém, invocamos o nome de Yahweh, nosso Yahweh. Eles que confiam nesse exército de querubins se inclinam e caem. Se inclinam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos colocamos de pé. Vi os 144 mil de pé no Monte Sião, diante do Cordeiro. Nos levantamos, fazendo link com aquele que se levanta e seu povo. No final dos tempos, levantar-se-á Micael. Versículo 10. Ial salva o rei. No dia em que clamamos, responde-nos. Viu aqui o anti-Machia fazendo um pacto? Ó, ele quebra o pacto com Ial, confiando no exército de quem? Vai ser lançado no rei do Egito.
nos carros e no exército do rei do Egito, fazendo um link com Apocalipse 13. Vamos lá? Espera aí rapidinho, só mais essa passagem. Ó, Apocalipse 13, tá falando o quê? Olha só. Apocalipse 13 diz assim, olha. O dragão deu seu poder. Vamos lá. Apocalipse 13. Olha só. Apocalipse 13, 2. A besta que vi parecia uma pantera. Os pés, contudo, eram como os de urso, e a boca como mandíbula de leão. E o dragão lhe entregou seu poder, viu? O dragão entregou seu poder. Qual é o poder dele? O seu exército. O exército, entregou para ele o seu exército. Porque o exército dele já está aqui na terra, foi lançado por terra. Deu a ele o seu exército, fazendo um link. Ainda que o rei do Egito, ele dê muitos carros e uma grande quantidade de exército, ele não vai escapar das minhas mãos. Viu? Porque esse é o link de Ezequiel 17. Viu agora? Chegou a hora de entender Ezequiel 17? Mostrando claramente ali, uns confiam em carros, que fez um link com Salmo 20, que é aquele que é o antimachia, confiando no tamanho do exército de quem? Do dragão. Deu o dragão o exército ao antimachia, deu a ele o poder. Entendeu? Ainda que ele dê muita quantidade de carro, querubim, principado, e cavalos, e cavaleiros, exército, eles não vão escapar da minha mão. Entenderam, irmãos? Nós vamos... Oi. O Salmo 37, 35 também fala: viu um ímpio muito poderoso elevar-se como um cedro como o cedro do Líbano. Procurei e não encontrei. Procurei e não foi mais encontrado. E viu ali que de um alto de um cedro, ele vai pegar um que vai levar lá para o alto monte. E quem que leva para o alto monte? É Gabriel. Viu? Gabriel, que é o trono. Pode falar, irmão. Aí foi na hora que ela ia, e ela falou que ia eliminar ele, só que ele se ocultou diante das vestes dos soldados, mas aí Deus se escondeu e se ocultou dos olhos de Al, e aí Al cumpriu que ele que era morto dele. E ele teve que se ocultar. Vamos depois meditar, tá, irmão? Eu não vou falar o que é agora, porque só o que Al trouxe agora. O alimento é cotidiano, todos os dias, né? Todos os dias. Depois nós vamos meditar sobre essa passagem. Mas você tem que entender as conexões desses textos. Mostrando Ezequiel 17, que tem a águia, que pega ali um broto e leva lá em cima. E esse broto lá em cima vai se tornar uma grande águia e vai cuidar de todas as aves do céu, né? Fazendo um link também que vai cuidar dos querubins, né, irmãos? Os querubins fiéis, né? Gratidão, papai. Agora viu ali que está falando a respeito destes, por isso que eu já tinha falado, que os filhos de Alcha não têm asas. Ali quando fala, os que esperam em Yahweh renovarão suas forças, subirão com asas como águias. São esses que estão sendo ajuntados no nosso meio, que são querubins fiéis, que vão elevar o corpo, tá, irmãos? Vai elevar o corpo, assim também como a representação de Elias, a carruagem de fogo, né? A carruagem de fogo. Para vocês verem que nenhuma verdade está ficando ocultada. Com asas, não de asas. De asas, com asas como águias, né? Ou seja, porque eles estão ali montados, né, irmãos? Montados, né? É o link imitação do antimachia. A igreja, a mulher, recebeu asas da grande águia e foi conduzida ao deserto. Ali é o antimachia, sendo que esse corpo, né, que é o corpo de Yahshua, recebe
asas. Ali que é a representação, os querubins conduzindo esta igreja. Ok, amados? Gratidão. Nós vamos encerrar aqui o áudio, no nome de Yahshua. E nós vamos agradecer, papai, pela revelação, entendeu? Eu peço aos irmãos, o que acontece, irmãos? Vamos ver, veja bem. O pai tá falando agora, sabe, Rafa? Eu vou falar com você, não marca mais nada, porque você tem que lembrar, o temor é Yahweh. Você entendeu? Yahweh tem que ser tudo sobre todos. Yahweh tem que ser tudo sobre todos. Ele tem que ser prioridade na nossa vida. Porque se Yahweh não for prioridade na nossa vida, significa que nós não aprendemos ainda, não crescemos, não entendemos o que significa Yahweh. Então, fala assim, eu tenho um compromisso domingo, vai ser depois de 1h. Por causa disso, porque nós estamos terminando aí meio-dia e 30, daqui você já vai direto. Mas isso eu quero que vocês entendam. Ele falou assim, ó, o reino de Yahweh não vem de forma visível. Você não vai olhar e falar assim, é um anjo, porque vem num corpo humano. Mas a palavra, essa palavra, como a palavra de Yahshua lá atrás, revolucionou todo o entendimento do Torá, dos profetas, assim também vem no final dos tempos. Entendeu? E é o temor a Yahweh que é a nossa inspiração, irmãos. Shaul Paulo, ele entendia isso, entendeu? E os irmãos entendiam, estavam conquistando o reino ali pela violência, ficava a noite toda ouvindo Shaul Paulo, porque Shaul Paulo não pegava o aviãozinho, dali, no final de semana eu estou chegando aí. Não, ele tinha muitas igrejas ali na Ásia para poder visitar, então a palavra ali para eles era o quê? Era tudo, porque era naquela oportunidade que eles iam ouvir os segredos, porque se você ouvir, pegar a palavra, o escrito, ali ele não revelava os segredos, tudo estava em código. Mas quando Shaul Paulo chegava, ele abria o entendimento da escritura e falava com eles assim como nós estamos, porque o Espírito era compartilhado com eles. Entendeu, irmãos? Então eu falo assim com os irmãos, nós temos pouco tempo nessa terra, o Pai está dando muito e está dando rapidamente, né? Está dando rapidamente, irmãos. Entendeu? Nada pode ser prioridade sobre Yahweh. Nada. Quando eu falo isso com os irmãos, eu falo, e é Yahweh que sonda os corações. É Yahweh que sonda os corações. Se tiver alguma coisa na nossa vida terrena que seja maior do que Yahweh, você pode escrever o que eu estou dizendo. Não vai subir agora. Se tiver alguma coisa terrena maior do que Yahweh dentro do seu coração, e é Yahweh que sonda os corações e os rins, para ver se tem algum caminho que seja maior do que de Yahweh, você não sobe agora. Vai subir aqueles que Yahweh for prioridade na vida deles. Escuta o que eu estou falando, porque ainda tem tempo de mudar. Tá? Porque lá em cima, a prioridade é Yahweh. Aqui embaixo tem o quê? Tem um corpo que milita contra o espírito e o espírito contra o corpo, por causa desse DNA maldito da serpente, que é carnal, diabólico, que é tirar a nossa atenção de Yahweh. E é isso que o nosso corpo tenta fazer, tirar a nossa atenção de Yahweh. Tudo ele tenta tirar a nossa atenção de Yahweh. Pode observar. Yahweh te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Yahweh faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua.
Yau, levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. Assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Por Yau e por Yausha. Por Yau e por Yausha. Por Yau e por Yausha. Assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Aleluia, adorado seja Yau. Aleluia, adorado seja Yau. Aleluia, adorado seja Yau. E assim seja feita a vontade do Papai Yausha.